Vamos voltar aqui, gente, para o assunto do temporal em São Paulo, da falta de luz e de quem vai indenizar os consumidores paulistas. 500 mil imóveis continuam sem energia no estado. Temos entrevista importante agora. Nós vamos conversar sobre isso com o Valdir Damus. Valdir Damus é secretário nacional do consumidor. Secretário, seja muito bem-vindo ao 360. Boa tarde, secretário. Secretário, as pessoas estão confusas de quem é a competência para cobrar as concessionárias, para religar a luz e para indenizar os consumidores. É do governo federal? Se é do governo federal, que medidas o senhor está tomando? Olha, Raquel, há uma competência que nós chamamos, boa tarde, antes de mais nada, há uma competência que nós chamamos de competência concorrente, né? Como isso envolve relações de consumo, ou seja, pessoas que consomem, que usufruem ou deveriam usufruir dos serviços oferecidos pela Enel, ou Enel, né? Ou seja, pessoas que consomem energia elétrica em São Paulo. Então, nós somos uma Secretaria Nacional do Consumidor, nos compete tomar providências quando há infringência ao Código de Defesa do Consumidor, e o que eu chamo de competência concorrente é concorrente com o PROCON de São Paulo, que também detém a mesma competência. Então, tanto nós quanto o PROCON de São Paulo podemos e devemos adotar medidas que procurem assegurar os direitos dos consumidores e consumidoras. Secretário, Jussara Soares conosco nessa entrevista. Jussara. Boa tarde, secretário. Nesse comunicado, hoje mais cedo, divulgado pela Senacom, diz que vai pedir, diz que também a sua secretaria também vai pedir explicações ali para a Enel, para a ANEEL, desculpa, para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Desse ponto de vista, a partir do momento que a gente viu, né, nos últimos dias, esse caos que se instalou em São Paulo, a partir dessa falta de energia, longas horas e com pouca dificuldade, com muita dificuldade de entrar em contato com a própria concessionária. Como essa questão toda pode interferir, inclusive, na concessão daqui para frente? Porque esse é um caso que aconteceu em São Paulo, mas a gente vê pelo país inteiro, várias vezes, longos períodos de interrupção de fornecimento de energia. Como que a Secretaria pode agir nesse caso também? Olha, você está tratando de um aspecto importante que, porém, aí sim, não está nas atribuições da Secretaria Nacional do Consumidor, né? Essa questão da concessão, isso é uma questão de governo. E a própria ANEEL poderia tomar providências nesse sentido, de recomendar, se for o caso, tá? Eu estou falando aqui hipoteticamente, mas se for o caso, de cassar a concessão dessa empresa. Né? Porque o que está acontecendo em São Paulo é algo absurdo. Óbvio que nós não estamos aqui responsabilizando a empresa pelo fato de ter chovido forte, ter chovido em proporções, ter ventado da maneira como ventou, né? Isso traz prejuízos mesmo. Ninguém controla forças da natureza, ninguém pode impedir, né, que uma chuva catastrófica caia, mas você pode adotar medidas preventivas para que os prejuízos que vão advir dessas precipitações ambientais sejam mitigados, né? Então, isso compete à Enel. Então, uma das explicações que nós estamos pedindo à empresa, à concessionária, é que medidas antecedentes vocês tomaram para que, se acontecesse uma catástrofe como essa, que medidas vocês adotaram para mitigar os prejuízos da população, né? E que medidas vocês vão tomar daqui para frente para o enfrentamento das consequências desse episódio e em relação a outros possíveis. É muito importante que se saiba
eu me lembro disso, está na minha memória. Quando há 2 ou 3 anos aconteceu aquela catástrofe em Petrópolis, também em Friburgo, também em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, eu me lembro de diversas agências meteorológicas já haviam dito, naquele período, há 3, 4 anos atrás, olha, esses acidentes ambientais, eles tendem a ser menos espaçados e mais catastróficos. Ora, diante de uma informação como essa, uma concessionária de serviço público, ela tem que começar a adotar medidas de prevenção. Repito, não é prevenir para que a chuva não caia, para que o vento não sopre. É prevenir no sentido de mitigar os prejuízos que essas catástrofes causam. Exatamente, a crise climática ela já tem que estar na conta de todo mundo, porque já está se anunciando aí há muito tempo. Agora, o que está previsto no contrato da Enel? Como que ela agora, o governo agora pode cobrá-la a ressarcir as pessoas? Olha, tem a previsão em contrato ou não, ela é obrigada a ressarcir, que a responsabilidade é dela, ela presta o serviço, à luz da legislação em vigor, basicamente do Código de Defesa do Consumidor. Então, não precisa estar no contrato, né? E não adianta vir com o argumento, pelo menos para nós, tá? Eu estou aqui emitindo, nesse momento, um juízo aqui da nossa secretaria, né, da qual estou à frente. Não há necessidade de previsão no contrato e a desculpa de que, olha, foi uma catástrofe sem precedente, porque toda vez que acontece é sempre sem precedente. Ah, não, a culpa não é nossa, a culpa é da chuva. Não, né? Repito, tem que demonstrar que medidas foram adotadas para prevenir prejuízos e que essas medidas não foram suficientes. Agora, eu quero saber quais foram as medidas. O que se adotou em termos de prevenção? Né? Porque aqui no Brasil nós sabemos também, existe uma certa cultura nesses serviços públicos de pós e não do pré. Pós é sempre vou adotar medidas depois que a tragédia acontece, né? Nós exigimos as medidas antes para prevenir ou mitigar os efeitos de uma tragédia ambiental, né? E é isso que nós estamos cobrando dessa empresa Enel, né? Por conta desse apagão em São Paulo. Muito importante essa informação que o senhor deu, então, secretário. Independente do que estiver em contrato, a Enel é obrigada a ressarcir os consumidores. Nós conversamos com Valdir Damus, secretário nacional do consumidor, Jussara e eu. Muito obrigada, secretário, pela sua entrevista ao CNN 360. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Aí um abraço aos nossos ouvintes e telespectadores. Obrigada, secretário.